Iagão, pra gente poder começar o nosso papo, tem uma perguntinha fácil aqui pra você fazer. Opa. O que é Deus? A gente consegue explicar o que é Deus? O que é Deus? É melhor perguntar quem é Deus, não é? A gente fala dessa força criadora, dessa personalidade que existe desde sempre e que nos deu origem para a existência. Se a gente pergunta quem é Deus numa perspectiva mais científica, né, a gente fala daquele que deu origem a todas as coisas. A gente tem um mundo que existe com todos esses traços de sentido e de organização que nos faz pensar que não existimos a partir da existência autônoma, mas a partir do projeto de alguém. Quando a gente olha para o mundo à nossa volta e a complexidade do universo, é difícil acreditar que tudo isso tornou-se tão complexo a partir de adaptações cegas. Você tem um processo que pode ser explicado cientificamente, mas a origem, de onde vem esse processo, o que é que fez com que algo existisse a partir do nada, tem que ter alguma coisa para além disso que fizesse isso funcionar. Então Deus, no sentido, é o criador, Deus é o que dá ordem para a existência e dá sentido para a existência. Nós falamos sobre sentido da vida, a busca do sentido da vida, e geralmente quando falamos isso, estamos falando sobre encontrar o nosso próprio sentido da vida. Então o meu sentido da vida pode ser publicar muitos livros, o seu pode ser entrevistar pessoas legais no podcast, cada um encontra o seu sentido na vida, mas quando falamos de o sentido da vida, geralmente a gente está querendo discutir sobre o que é que faz com que a existência tenha um sentido para além dela própria, para todos nós. Não é? Deus seria aquele que dá o sentido dessa vida, que dá ordem para essa vida. Se nós só existimos em um processo adaptativo cego de sobrevivência, a vida não tem lá muito sentido. O sentido é aquilo que me dá paz e estabilidade emocional, e é isso. Mas quando a gente olha para a vida como uma coisa que há para além dela, Deus é o sentido para a nossa existência. Deus é aquilo que permanece para além das mudanças da história. O mundo muda muito. A gente passa por muitas transformações na sociedade, na cultura, na existência. Se olha para o mundo no passado, para o mundo de hoje, para onde o mundo vai, né, com todas as mudanças que existem à nossa volta, existe um todo que permanece no meio disso tudo. A gente tem um Deus que está para além de toda a história. Mas, acima de tudo, eu acredito que Ele é o nosso Salvador. Que, diante de um mundo em que nós entramos em nossas próprias loucuras, nossas próprias corridas, nas nossas próprias rebeliões, em que nós nos prendemos em nós mesmos, e nos prendendo em nós mesmos, nos perdemos de nós mesmos, Deus é aquele que nos salva de nós mesmos, nos salva da vida e fora, e resolvendo a rebelião do nosso coração, nos traz para perto dele para uma existência muito mais plena, muito mais... não vou dizer muito mais existência, porque fica meio redundante, mas a gente encontra a existência de fato nele para além daqui. Quando você pergunta, o pessoal diz, Deus é tudo, não é? É uma resposta meio boba, né? Tudo, o que é tudo, né? Mas é uma resposta muito mais profunda do que parece. Deus é tudo porque Deus consegue ser a resposta para quase todas as perguntas que a gente faz sobre a existência e para todos os dilemas que nós temos aqui. Eu gosto muito do livro de Jó. Tem um material escrito sobre o livro de Jó. O livro de Jó é um livro que abençoa muito minha vida. É a história de um homem que era justo, santo, vivia diante de Deus e perde tudo. E perdendo tudo, ele entra em confusão mental. E ele, eu vivia para Deus e perdi tudo, e agora? Não é? A esposa dele começa a xingar ele perde a saúde, ele perde os filhos, ele perde os bens. Os amigos chegam e dizem, cara, tu perdeu tudo porque a culpa é tua. Você deve ser um pecador, Deus deve estar com raiva de tu mesmo. E ele vira Red Pill? Não vira Red Pill. Não acontece esse fenômeno, é muito moderno. Não é. Na verdade, você tem gente maluca o tempo todo aí, mas a gente entra já nessa treta aí. Mas Jó tinha muitas dúvidas. Ele perguntava, quando eu encontrar Deus vai ver. Eu vou perguntar isso, vou perguntar por que aquilo, eu vou questionar por que é que Deus me deixou passar por isso, e por que é que Deus isso, por que é que Deus... Quando eu encontrar Deus, eu vou colocar Deus na parede. E eu tenho muitas dúvidas para que Deus me responda. E então, no fim do livro, Deus fala com ele. E Jó não tem mais o que perguntar. Porque para Jó, ver Deus já era a resposta de todas as perguntas. Então, para mim, quando a gente diz Deus é tudo, isso é muito verdadeiro. Deus, ele é a resposta para todas as perguntas. Encontrá-lo é encontrar, o núcleo cósmico da própria existência. Né? Então você tem em Deus justamente isso, o Criador, o que fornece sentido, o Salvador, e aquele que se relaciona livremente com sua criatura, né? Que se entrega por nós em Cristo Jesus e que fala conosco através da sua palavra e que nos convida a um relacionamento real com Ele. Né? E como é que eu faço? Vamos supor alguém que esteja com a fé abalada, alguém que talvez não esteja tão conectado assim com a própria religiosidade, com a própria fé. Como é que eu faço para sentir Deus na minha vida? Consigo sentir Deus? Onde eu encontro Deus? Sentir Deus. Onde eu encontro Deus é uma pergunta muito legal.
A gente, quando fala sobre sentir Deus, geralmente a gente está procurando uma experiência muito subjetiva. Às vezes até sensitiva. Eu quero ir a algum ambiente onde eu vou sentir um tipo de coisa tátil no meu corpo que faz eu sentir que Deus está comigo. Mas às vezes essa é a pior forma de tentar encontrar Deus de fato. Deixa eu dar um exemplo. Eu era de um ambiente religioso muito hermético, digamos assim. Quase um meio seita, sabe? Uma coisa meio... Foi onde eu comecei a ouvir alguma coisa sobre religião. E foi por isso que eu comecei a me interessar por teologia, porque eu queria entender melhor a minha fé. E foi quando eu entendi que, caraca, eu tô num lugar aqui muito maluco, assim. Não é isso que tem na Bíblia e tal. E fui estudar mais teologia e ler mais minha Bíblia e fazer bacharel, mestrado. Quando eu era da igreja, eu era desse tipo de igreja que te proibia de fazer tudo. Então você não pode ir no cinema, você não pode ir num teatro, você não pode ouvir música que não seja religiosa. Era toda aquela vida bem fechada, assim. E aí eu ia ao culto e eu sentia coisas no culto que eu achava que era Deus falando comigo. Então o pastor podia fazer qualquer coisa, ele falava sobre dar o dinheiro, aquela velha questão de gente que explora pobre, esse tipo de coisa. E aí aquilo, eu sentia coisas no meu corpo, eu sentia uma certa sensação que eu pensava, poxa, é o Espírito Santo, é Deus falando comigo. Até que um dia eu fui num teatro. E eu até lembro, fui com minha esposa assistir O Homem na Lua, eu acho que é esse o nome, do Gregório do Vivier. Pô, eu assisti essa peça. Muito legal. Boa, muito boa. Muito boa. Nem sei se ele ainda faz, provavelmente não. Mas muito boa, lá em Fortaleza, no teatro, eu fui depois do culto. E quando eu tava no teatro, eu senti coisas no meu corpo que eram iguais ao que eu sentia no culto. E eu disse, rapaz, eu acho que isso aqui eu só tô impressionado. Acho que não é Deus, eu só tô emocionado, entendeu? E quando eu vivia uma vida tão hermética, tão dentro da igreja, eu achava que toda a emoção, todo o sentimento físico, tudo aquilo que eu dizia que é o Espírito Santo falando comigo, na verdade era simplesmente o meu corpo reagindo positivamente, é uma coisa que é emocionante, né? Então quando a gente vive a vida em busca de sentir Deus, talvez a gente esteja procurando Deus no lugar errado. Tô procurando Deus nas sensações do meu corpo. Tô procurando Deus naquilo que mexe com a minha espinha. Se eu sentir um arrepio, eu acho que Deus está falando comigo. Eu acredito em encontrar Deus de uma forma que vai tocar nas minhas emoções. Vai tocar no meu corpo. Eu vou sentir Deus, porque eu vou sentir Deus em resposta ao modo como Deus se revela. E aí que entra o modo como eu tenho vivido o cristianismo hoje. Eu acredito em um Deus que escolheu se revelar principalmente por meio da sua palavra. Então quando Jesus vem ao mundo e prega e fala, e os discípulos que estão em torno dele registram aquilo como testemunhas oculares do que aconteceu, e como testemunhas oculares morrem, dizendo, isso aqui foi o que a gente viu e ouviu, esse texto é o texto que revela um Cristo que se diz palavra do Senhor, que diz que fala da parte de Deus, que morre e ressuscita para provar que era realmente enviado de Deus. Que os discípulos veem isso e morrem dizendo, eu vi. Sabe, nega ou morre, eles morrem sem negar aquilo, porque viram aquilo. Não é como alguém que morre pela sua fé. Uma coisa é morrer pela minha fé, uma coisa é eu me explodir em nome de um Deus, ou eu vou morrer em nome do que eu acredito. Mas eles não morreram em nome do que acreditavam pela fé. Eles morreram em nome daquilo que eles alegavam ter visto, ouvido por parte daquele homem que se dizia o próprio Deus. Né? E esse testemunho chega a mim, eu tenho ali o que é a revelação máxima de Deus. Então, onde eu encontro Deus? Eu encontro Deus na sua palavra. Eu encontro Deus no que ele fala. E muitas vezes a gente quer encontrar Deus no guru do momento, numa espiritualidade meio hermética, quer encontrar Deus em alguém que fala e arrepia a minha espinha. Não, Deus está aqui, olha o que eu estou sentindo no meu corpo. E a verdade é, eu tenho que conseguir encontrar Deus no modo como Deus escolheu ser revelado. Ele escolheu se revelar por meio da sua própria palavra. Ele fala acerca de si. Então quando eu vou na Escritura, ou eu vou em quem me apresenta a Escritura, eu encontro um caminho de saber quem Deus é, como Deus se manifesta, o que é que Deus espera de mim. Isso vai afetar meu corpo. E às vezes eu vou ouvir alguém falando sobre isso, e vou ler sobre isso, e vou chorar. E vou me emocionar, vou sentir um arrepio na espinha. Mas isso é só uma resposta, que pode ser a resposta a um bom filme, pode ser uma resposta a um show, mas no caso é uma resposta àquilo que eu encontro de Deus falando comigo. Eu não posso confiar no arrepio da minha espinha, para dizer se algo é verdadeiro ou falso, mas eu posso confiar na palavra poderosa, onde Deus se revela, e claro, se eu creio nisso, a minha espinha vai arrepiar às vezes. Isso que você acabou de assistir foi um corte do nosso podcast com o Iago Martins. Para você assistir o episódio completo, clica aqui do lado e vou deixar um outro corte que você também vai gostar. Valeu!